Olá, querido professor da EBD. Estamos mais uma vez aqui para mais uma pré-aula da classe do maternal. Estamos na lição de número 6, que é a Sunamita ajuda Eliseu. O objetivo dessa nossa lição de hoje é levar a criança a pensar maneiras de ajudar os outros, principalmente os missionários. A nossa leitura bíblica está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do 8 ao 17. Então, a nossa aula fala aqui, de uma mulher que se prontificou a ajudar um homem de Deus. A nossa Sunamita, a mulher de Sunem. Na sua rodinha de conversa lá, quando todas as crianças tiverem já chegado na sua sala, com toda aquela sua recepção amorosa, feliz, recebendo com carinho as suas crianças. Organize lá a sua rodinha de conversa, para que você possa então dar início à sua aula e esse momento com suas crianças. Nessa rodinha, que sempre ocorre, pergunte às suas crianças como foi a noite delas, se dormiram bem. Então, indague, pergunte se cada uma já tem o seu quarto, se dorme com o irmão, com a irmã, se dorme com seus pais, se cada um tem o seu próprio quarto, E então anuncie que essa história de hoje vai falar de um quartinho que foi feito especialmente para uma pessoa, E comece a introduzir a sua história nesse momento, Eu juntei aqui a nossa frase do dia e o para guardar no coração. Eu criei um recurso que você pode acabar usando para os dois momentos, Na nossa frase do dia, aqui na nossa lição, fala assim: quando não souber que ajuda oferecer, pergunte: posso ajudar? Posso ajudar? É uma indagação simples, que feita com muita sinceridade é capaz de tocar o coração de alguém e já sanar parte do problema. Não se acanhe em oferecer ajuda e disponha-se a dá-la realmente. Essa seria a nossa frase do dia, Você poderia querer escrever a sua frase em algum lugar, mas como são crianças pequenas, crianças do maternal, você pode sim estar fazendo essa frase, escrevê-la, mas você também tem a opção de criar um outro recurso, que foi como eu fiz aqui, e eu já vou explicar como eu organizei as duas partes. O para guardar no coração fala o nosso versículo, que é para gravar o versículo, que diz assim então: então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela. 2 Reis 8 e 6. Aqui pede para a gente escrever o versículo em uma silhueta de mão aberta, como se fosse e colar várias figuras, de dinheiro, alimento, uma mãozinha posta de oração e uma vassoura que represente serviço ou qualquer outro instrumento que você queira. Então, para a explicação do nosso versículo do dia e para a frase do dia, eu fiz essas duas coisas aqui então, Juntei com a frase do dia e o para guardar no coração. Eu criei essa aqui eu fiz com uma latinha. É como se você pode fazer também como se fosse uma caixa surpresa. Podia usar uma caixa, uma sacolinha, E daí escrever na frente assim: posso ajudar? E daí a gente perguntar: de que maneira eu posso ajudar alguém, Existem várias maneiras que a gente pode ajudar alguém. Então, uma delas é orando, A nossa mãozinha posta aqui representa a oração que a gente pode estar fazendo pelas nossas pessoas, pelos nossos missionários, alguém que esteja precisando da nossa ajuda, inclusive das nossas crianças. Essas figuras eu imprimi cada uma delas, mas você poderia também ter confeccionado em EVA
ou ter recortado de revistas próprias figuras também, né? Mas aqui hoje eu imprimi elas, ok? Então vamos lá. Uma maneira da gente ajudar alguém então é orando por ela, né? A nossa oração é muito eficaz. Com certeza o Papai do Céu nos ouve quando clamamos por alguém, né? Com certeza é uma ajuda muito bem-vinda e muito valiosa para o nosso Deus. E explique então sobre a oração às nossas crianças. Também podemos ajudar nossos missionários ou alguma pessoa que esteja precisando da nossa ajuda com alimento, né? Às vezes a necessidade daquela pessoa é comida. Quantas pessoas vimos ou já chegaram à nossa igreja ou à nossa porta com fome? É uma maneira da gente ajudar, oferecendo um prato de comida, um pedaço de pão, não é verdade? Um café gostoso, podemos sim estar oferecendo, não é mesmo? O Papai do Céu também vai se orgulhar de você. Podemos também dar a nossa ajuda financeira, né? Em dinheiro. Às vezes, no caso dos nossos missionários, às vezes a gente não consegue ajudar um missionário aqui simplesmente dando-lhe uma cesta básica, um prato de comida, mas a gente pode mandar o nosso dinheirinho lá onde ele está, que com certeza ele vai fazer bom proveito dele, né? E nesse caso também as nossas orações, né? Que são sempre bem-vindas em qualquer situação. Outra maneira da gente ajudar também é fazendo algum serviço, né? Praticando alguma coisa, fazendo algo de bom para aquela pessoa. E aqui está uma vassourinha para simbolizar, né? Essa parte, uma figura de uma vassoura. E daí você pode explicar para a sua criança que ela pode ajudar a sua mamãe, por exemplo, lá na sua casa, varrendo, secando uma loucinha, não é verdade? Ajudando a recolher as folhas lá do quintal. Existem várias formas da gente poder ajudar dentro da nossa própria casa também, não é? Ou chegar lá na casa da vovó e dizer: vovó, posso arrumar a sua cama? Posso varrer o quintal para a senhora? É uma excelente ajuda, não é verdade? O Papai do Céu se agrada muito quando a gente ajuda alguém, não é mesmo? Então, como eu falei, essa latinha aqui foi feita de uma lata de leite e eu simplesmente colei aqui, escrevi com minhas próprias mãos, posso ajudar, fiz com uma letrinha mais desenhada, revesti de EVA, aqui é EVA preto, ok? Bem simples, mas que você também poderia ter usado uma caixa de papelão, ou uma sacolinha, uma bolsinha, qualquer outra coisa, né? Vamos lá. Outra parte aqui da nossa lição seria a nossa oficina de ideias, né? Que seria uma atividade, uma brincadeira, alguma coisa para você confeccionar com as crianças, ok? Vamos lá então. Eu imprimi algumas coisas aqui que são móveis de um quarto. Então aqui a gente tem uma mesa, uma cama, uma lamparina, uma cadeira. Para facilitar, como são crianças do maternal, são crianças pequenas, algumas ainda não têm tanta habilidade ainda com a tesourinha sem ponta, né? Ou você pode também deixar eles recortarem, mas com o seu auxílio, lógico, sempre, né? Mas eu sugiro que você leve já recortadinho, pronto, assim, como eu fiz aqui, ó, coloquei dentro de um envelope as partes já recortadas. Estão vendo aqui? A cama, né? A mesinha. E assim eu recortei todas as partes do quarto. Então, você deixa ali reservadinho. Cada criança recebe o seu envelope com as suas figurinhas do quarto. E aí você pode estar também fazendo com elas uma dobradura. Eu fiz essa dobradura de casinha, né? E é bem fácil de fazer, vocês todas já devem conhecer. É uma folha de papel ofício, assim, ó, dobradinha no meio. E daí eu segurei a ponta aqui, ó,
e abri aqui só para dar a forma de uma casinha, né? Vocês estão vendo aqui. E daí, qual é a minha ideia? Que você dê uma dobradura dessa, que você ajude a sua criança a fazer essa dobradura, cada uma sua, e então eles vão colar essas figurinhas do envelope aqui na parte da casinha que pode ser considerada o quarto, tá? E daí elas colam a parte aqui, ela deixa elas usar a imaginação delas e elas confeccionarem e organizar o quartinho do jeito que elas acharem melhor, tá bom? Digam que elas estão organizando um quarto para uma pessoa muito especial, como na nossa história. Então vamos lá. Para o momento da nossa história, eu organizei aqui na verdade é uma caixa cenário que eu já tinha ela, pode ser até que você já reconheça aí essa caixa, né? E eu confeccionei então, eu montei um quarto aqui dentro dela. A gente fez um quartinho, montamos um quartinho aqui dentro dela. E esses aqui são os nossos personagens, o profeta Eliseu, a Sunamita e o seu esposo, né? E aqui o quarto que a Sunamita pediu para que o seu esposo construísse para o profeta Eliseu. Afinal, o profeta Eliseu era um homem de Deus e ia sempre à cidade de Sunem para falar as coisas de Deus, para levar aquilo que Deus havia mandado ele falar. E essa mulher Sunamita, a Bíblia fala que ela era uma mulher rica e que ela sempre recebia o profeta Eliseu na sua casa, né? E ela sempre oferecia comida ao profeta Eliseu, sempre almoçava por lá. E a Sunamita era uma mulher gentil e viu essa necessidade do profeta Eliseu e pediu ao seu esposo, né, que eles construíssem um quarto para o profeta Eliseu poder passar talvez a semana, alguns dias lá, se precisasse, sem ter que ir e voltar, né? A nossa Sunamita aqui, uma mulher muito bondosa, e conseguiu convencer o seu marido então, né? Afinal de contas, o profeta Eliseu era um homem de Deus. E aqui está, você pode mostrar para as suas crianças quão aconchegante ficou o quartinho do profeta Eliseu, que a Sunamita preparou para ele, né? Ó, colocamos aqui cobertinhas, um travesseiro, tapete no chão do quarto, tem uma mesinha aqui, um armário para suas roupas, né? Dá para colar ali a figura da lamparina, uma jarrinha de água, dá para colocar também, né? Deixar tudo bem aconchegante para que o profeta Eliseu possa permanecer ali e dormir quando for necessário, né? Você pode também estar confeccionando uma casa maior, né? E fazendo esse quarto na parte de cima, porque se você for lá ler na sua Bíblia mesmo, fala que esse quarto foi construído na parte superior da casa, né? Então, se você quiser fazer uma casinha assim, deixar o quarto na parte de cima com as suas caixas ali, você pode fazer assim também, ok? Então, foi isso, né? A Sunamita pediu ao seu esposo que eles construíssem um quarto para o profeta Eliseu, né? E a Sunamita era uma mulher bondosa e que viu a necessidade e uma forma dela poder ajudar esse homem de Deus, não é verdade? E o profeta Eliseu ficou muito agradecido, né? E pediu então que fossem falar para a Sunamita que Deus lhe daria um filho. O profeta Eliseu observou a vida da Sunamita e com certeza orou antes e Deus falou ao coração dele que dali mais um ano ela estaria com o seu filho nos seus braços. E foi assim que aconteceu, né? A Sunamita teve então, depois de um ano ali mais ou menos, o seu lindo bebê.
como o profeta Eliseu havia falado, né, conforme Deus havia falado ao seu coração também. Então foi assim. Essa história, se você for lá ler na sua Bíblia, você vai perceber que ela não terminou por aqui. Mas o que a gente queria passar para as nossas crianças nesta aula, então está aqui, né? No capítulo 4, entre o versículo 8 e o 17. Sabemos que a história se prolonga mais, né? Tem mais coisas aí na frente, mas seria essa então o que a gente passaria nessa aula para as nossas crianças, né? Afinal, são crianças do maternal, são crianças pequenas, não dá para prolongar muito a nossa história, porque também o tempo delas de observação e de aprendizado ali, né? O tempo dela é curto, né? Ela não vai se prender muito tempo à sua história se você prolongar demais, não é verdade? Então, você pode também estar lá, cante alguns corinhos, né, na sua aula. E depois você pode também deixar as crianças brincarem, né, em algum momento com esse cenário que você levou lá para elas. Deixe elas interagirem entre si, né, entre elas ali, com os bonequinhos, com os personagens da história, né? Deixem elas deixar o profeta Eliseu lá, vão colocar ele deitadinho lá na caminha dele, no quartinho dele, né? E observe a sua criança ali. Às vezes, nesse momento, você já percebe a capacidade delas do que absorveram dessa história e como podem realmente ajudar o próximo, os seus amigos, a sua família, os missionários, não é verdade? Que o nosso profeta Eliseu aqui, na verdade, não deixava de ser um missionário, né? Levando a palavra de Deus, um profeta levando tudo aquilo que o Senhor falava e ele ia lá e falava ao povo, né? Aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Amém? Então é isso aí. Eu espero que a sua aula seja realmente muito proveitosa com as suas crianças, né? Cada um de vocês conhece o coração das suas crianças e vamos sim ensinar às nossas crianças boas maneiras, como podemos realmente ajudar alguém, vamos ensinar as nossas crianças a serem boas para a obra do Senhor, na verdade. A gente precisa de mais voluntariado, né, na obra do Senhor. E ali, desde pequenininho, na salinha do maternal, na sua salinha, que você vai conseguir ministrar isso no coração da sua criança, colocar esse desejo no coração dela, não é verdade? As nossas crianças são tão pequenas e às vezes a gente acha que parece que não está surtindo um certo efeito, mas você pode ter certeza que é uma sementinha que a gente planta cada dia no coração delas e que uma hora vai florescer e vai nascer, com certeza. Amém? Até logo então, até a nossa próxima videoaula. E eu espero já ansiosa por vocês aqui. Até a próxima aula, ok?